Bom, pessoal, estou aqui para o Semana no Retrovisor da última rodada da temporada regular. Não é o último programa desse ano ainda, porque eu vou até o Super Bowl falando aqui sempre depois do que acontecia no fim de semana. Então, semana que vem, como tem um jogo segunda-feira à noite, eu só vou gravar o programa na terça, ou pela manhã ou de noite. Aí vai depender do que for possível, só para vocês ficarem ligados. Bom, o assunto inicial que eu quero trazer é mando de campo, especialmente nos playoffs. Nem sempre eu vejo os times nessas rodadas finais darem ênfase que eu daria em ter o mando de campo nos playoffs. Uma série de coisas, até por arbitragem, né? Que sempre tende um pouquinho mais na dúvida. Isso pode ser até folclórico, mas sei lá, né? Eu sempre lutaria pelo mando de campo com unhas e dentes, né? Mas, como disse, nem sempre isso acontece. E talvez um dos motivos é que talvez isso seja de fato sobrevalorizado. Especialmente na semana Wildcard, que é essa que a gente vai entrar agora, dos últimos anos, teve um alto índice de vencedores como visitantes, né? Então eu já pensando na rodada seguinte e tal, eu resolvi trazer esse assunto. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a gente chegou na semana 18 com duas situações ainda em aberto, duas divisões, que era a AFC East e a NFC West. A AFC East, dificilmente o Buffalo perderia para os Jets, né? Por mais que tenha tido um começo meio morno e tal, também foi prática deles no campeonato inteiro, não iam perder o jogo, né? E os Patriots sim perderam para Miami, mas no final das contas não faria diferença. Na NFC West foi diferente. Arizona tinha tudo para desde a semana, sei lá, 12, quando começou mais ou menos essa derrocada deles, de garantir essa divisão e garantir jogar em casa, né? É um time que não vai para os playoffs há um bom tempo. Então jogar em casa seria um boost de confiança para eles. Mas perderam para Seattle, enquanto que os Rams perderam também para São Francisco. Ou seja, nenhum dos dois times, né, fez valer essa vontade a mais. Acabou ficando para o Rams porque não, o Arizona era quem dependia da combinação de resultados. Mas, por contrapartida, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no retrospecto da temporada regular desses times que vão jogar fora na semana Wildcard. Vamos começar pela AFC, onde o cenário é um pouco mais tenso, porque os Patriots, que vão enfrentar justamente os Bills, né? Um confronto de divisão, até o final, brigando por quem seria e brigando para qual dos dois seria o dono da casa, né? Os Patriots foram 6 vitórias e 2 derrotas como visitantes. Lembra aquele começo ruim, jogando Foxborough e tal? Então aqui está refletido como eles chegaram nos playoffs. Ou seja, jogar em Buffalo pode ser que não faça tanta diferença assim. Las Vegas também está positivo, 5-3. Eles vão a Cincinnati jogar contra os Bengals. O maior problema aqui é Pittsburgh, que está 3-5, sendo que eles já foram lá em Kansas City e tomaram uma cacetada na cabeça. Já na NFC, a performance ainda é melhor. Lembrar que os times da NFC jogaram um jogo a mais fora de casa, por causa dessa combinação de jogo ímpar, né? Então, os Cardinals foram o melhor da liga. Eles só perderam um jogo e ganharam 8 dos que jogaram como visitante. Essa derrota fora de casa foi para quem mesmo? Foi para o Detroit, veja você. Ganharam de todo mundo e perderam para os Lions. São Francisco e Filadélfia tiveram ambos 6 vitórias e 3 derrotas. O que também é bom. O Eagles, especialmente, né? Considerando a condição do time e tudo mais, foi surpreendente o que eles fizeram como visitante. Ou seja,
Deixa essa estatística aqui de 2022 deixa essa semana cara, muito em aberto o que vai acontecer. Eu estou curioso para saber se os mandantes vão fazer valer o mando de, não, sua vantagem. Bom, tiveram alguns jogos importantes dessa rodada. Eu vou acabar falando sobre. Né, tiveram uns 3 jogos muito importantes na rodada. Eu vou acabar falando sobre eles no decorrer do programa. Então eu escolhi para essa parte o jogo do domingo à noite entre Chargers e Raiders. A gente falou muito sobre essa partida no podcast, né? Porque foi a partida mais a fundo. O Canguru brincou porque estava torcendo pelo Chargers, que usou ele no Fantasy e tal. E eu acabei apostando. Eu falei que ia ser um jogo difícil, o jogo podia acontecer qualquer coisa. E acabei apostando no Raiders mais por uma questão de. Eu achava a história dos Raiders em entrar para os playoffs esse ano, depois de tudo que aconteceu com Gruden, né, com tragédia até do rapaz lá que tá preso, que matou uma pessoa, atropelou e tal. Foi um ano complicadíssimo, né, pros Raiders. E eles chegaram lá, meio que surpreendente até, porque eles tiveram um momento no campeonato que, né, deixou a gente desacreditado. Mas chegaram lá. Essa partida foi uma partida que teve muita tensão. Os Steelers também, né? De olho no que podia acontecer, porque se rolasse um empate, o Steelers ficaria de fora. E o jogo acabou indo para o overtime para dar mais tensão ainda. E lá no overtime, né, acabou que rolou um field goal para cada lado, depois o outro dos Raiders, e o time de Las Vegas está indo lá para os playoffs. A partida em si foi uma partida, como falei, de números equilibrados, de certa forma, né? O Herbert jogou bem, teve muitas jardas. Acabou que, se você olhar o número, né, o que acabou fazendo a diferença numérica foi um field goal errado do kicker de Los Angeles, né? Mas, em campo mesmo, o que pesou para mim foi a defesa dos Chargers contra corridas, que mais uma vez estava muito vulnerável e dessa vez pegou um oponente que soube explorar. Parabéns então aos Raiders e sua torcida, e vamos ver o que eles arrumam aí nos playoffs. A zebra não podia ser outra, né? Alguém me explica como os Colts perderam o jogo. Perderam em Jacksonville. A gente brincou no podcast, né? Que praticamente estava certa a vitória deles. Agora, se eles perdessem, mereciam ficar de fora. E quase que eles perdem e entram de qualquer jeito, porque eles dependiam de uma combinação se isso acontecesse, eles dependiam de uma combinação de resultados, que era o Raiders ganhar, o Raiders ganhou. Quem ganhar mesmo aqui, eu anotei e esqueci aqui. Miami ganhar dos Patriots, e Miami ganhou, e Baltimore ganhar dos Steelers. Aí que não, aí que deu ruim para eles, porque o Steelers acabou faturando mesmo como visitante. Mas foi um fiasco dos Colts, que mais uma vez não teve em campo o impacto do seu principal jogador no campeonato, que foi o Jonathan Allen, correu só para 77 jardas, e saíram de campo envergonhados. Jacksonville pelo menos vai para a off-season com um pouco mais de esperança no Sunshine, que teve uma boa partida, e ver o que eles conseguem arrumar. O time que preocupa, eu vou dar uma exagerada aqui, mas eu vou fazer mais uma consideração. Eu estou trazendo o Tampa Bay Buccaneers, porque é o time que está defendendo o título, né? É o atual campeão, e não estamos sentindo nesse momento a mesma força que de repente eles terminaram o campeonato passado. O time não está saudável como estava, né, em 2021. Isso dá para ver no ataque e na defesa, então não é uma coisa pontual só. O ataque tem um grande ponto de interrogação aí, que é o jogo de corridas, né? Nessas últimas 2 rodadas eles jogaram
sem o Leonard Fournette e sem o Ronald Jones. O Ronald Jones se machucou na penúltima e não jogou nessa. E a gente não sabe com quem vai correr com a bola e como eles vão correr com a bola nos playoffs. Quem liderou em jardas corridas nessa partida foi um wide receiver, né? E quem liderou recebendo passes foi o Gronk. Isso não é sustentável para os playoffs. Isso aconteceu. O Gronk hoje é um bom complemento, né, pro jogo aéreo, de repente perigoso na red zone, pela imposição física, mas ele não pode contar que ele seja o líder de jardas do time toda semana para chegar ao título. A defesa também, com mais problemas de lesão aí, também. E, sei lá, tá um pouco difícil o caminho do bicampeonato. No matchup eu vou voltar para a partida do Chargers e Raiders, porque a primeira vez que eles jogaram na temporada teve uma grande história, né? Que foi o Joey Bosa falando que bastava dar umas pancadinhas no Derek Carr, que ele ficava com medo e nada funcionava. Assim como naquele jogo, ele teve um sack no Carr. Naquela vez foi um sack fumble, se eu não me engano. Dessa vez foi só um sack. Mas o Carr jogou com muita personalidade, não deixou essa parada afetar ele, né, psicologicamente e tal. E apesar de ter tomado o saque do Bosa, esse foi o matchup, né, que acabou pendendo para o lado do Carr. Pensando em playoffs, eu fiquei aqui com o James Conner como a lesão que preocupa os Cardinals como um todo, porque ele é essencial na combinação de jogo de corrida que eles têm, com o Chase Edmonds, que também não está 100%. O Conner perdeu algumas partidas por uma lesão no pé, no calcanhar, e dessa vez saiu de campo no decorrer do jogo contra Seattle por um problema nas costelas. Então ele que tem sido uma presença fantástica dentro da red zone, especialmente, né, um número de touchdowns alto, se não tiver condição de jogo, vai fazer uma falta tremenda, né, no confronto que eles têm aí contra os Rams. O personagem da semana eu fiquei com Jimmy G, Garoppolo. Jogador que, né, sofre uma quantidade de críticas grandes, algumas justas e tal, mas especialmente nessa rodada acabou sendo decisivo. O jogo em si foi uma gangorra, porque eles ganharam, né, boa parte dos méritos da vitória é do Garoppolo. Ele fez alguns passes críticos e bem colocados, mas a compensação teve 2 interceptações. Ou seja, se ele perde o jogo, ele ia ser o vilão e ia entrar no off-season como, de repente, a causa do São Francisco não ter ido para os playoffs. Então, por essa, né, esse turbilhão de emoções aí, é o Garoppolo o personagem. Como eu disse, ele teve uma partida, né, razoável, estava ainda mais considerando que ele estava com problema no dedo, né? Que ele não ficou de fora do jogo anterior, falou que estava dando para jogar nesse, mas apesar da dor que ele continuava sentindo, e aí ele completa 23 de 32 passes, 316 jardas, um touchdown e 2 interceptações. Mas o touchdown foi um baita de uma bola numa situação difícil, com 2 recebedores muito próximos, o que nem sempre é aconselhável. Vamos lá então para os destaques dessa última rodada da temporada regular. Eu falei lá eu fiz um teste, né, de acompanhar jogo no Twitch, acompanhar a rodada lá. Criei um canal no Twitch, fiz esse teste. Agradeço a galera que estava lá comigo e tal, né, meio tosco, porque é a primeira vez, né, tentando aprender como é que mexe nas paradas. E uma coisa que eu falei lá é que eu não costumo repetir jogador como destaque. Eu geralmente faço, sei lá, são 17 rodadas, 18 rodadas, eu faço 18 diferentes destaques ofensivos, 18 defensivos, eu não repito, por uma questão minha, né? Talvez um tique nervoso meu, e eu não repito. Mas eu não tenho como não trazer um que eu já trouxe em outra ocasião, que é o Deebo Samuel.
o recebedor barra tudo, né, do ataque dos 49ers. Com certeza esse ano, eu vou falar uma parada, eu não sei se ele vai ter alguma consideração de MVP, mas com certeza esse ano, para mim, ele é o jogador não quarterback que mais impacta o ataque do seu time. Isso eu não tenho dúvida. Porque, como eu disse, ele faz de tudo. Ele recebe passes e avança com a bola, ele corre como um running back, às vezes até alinhando como running back, mesmo como no touchdown dele, num dos touchdowns dele, né, da partida. Enfim, é um jogador diferente e especial. Ele terminou o jogo, então, com 4 passes recebidos. Se você pensar, é pouco, mas o tanto de outras coisas que ele faz no jogo, né? 4 de 6 targets, 95 jardas, porque ele teve uma longa de 43. Mas ele ainda correu 8 vezes para 45 jardas com um touchdown que eu falei e passou a bola para um outro touchdown. Ou seja, as big plays do São Francisco ele está sempre envolvido. Então é um jogador diferente e estou curioso para vê-lo nos playoffs também. Defensivo, eu fiquei com... De novo eu vou para a partida dos Chargers, porque como essa rodada tiveram, né, um número limitado de partidas que são relevantes de fato, né, acabei ficando um pouco concentrado nela. Mas na vitória dos Raiders, eu destaquei o Max Crosby, o pass rusher, que foi um tormento pro Herbert, porque ele individualmente venceu o confronto com o right tackle do Chargers, esqueci o nome dele agora, não é o principal que tá jogando, mas enfim. Ele bateu o cara diversas vezes, né? Acabou ficando com 2 sacks, mais um tackle atrás da linha de scrimmage e outros 2 hits e mais 2 passes defensivos, além de 6 tackles, ou provavelmente 5 aqui, né? Considerando esse tackle for loss. Foi um fator de desequilíbrio ao ritmo ofensivo dos Chargers, então um dos responsáveis de fato para o Raiders ter chegado nos playoffs. Mais uma coisa, Special Teams. Mais uma coisa não, Special Teams. Special Teams eu acabei dando pro jogador de Seattle, o Travis Homer, que fez a pressão. Ele não chegou a ser considerado como forçou o fumble, mas ele fez a pressão que gerou o fumble do Panther do Arizona, o Andy Lee, dentro da red zone, a bola pipoca para fora e o Seattle recupera ali dentro, né, já colado na linha da end zone, eu acho que é 9 jardas, alguma coisa assim. E, se você contar, foi a pontuação que faz diferença no placar. Pelo menos um dos lances, né, que fazem diferença no placar. Então tá aí o destaque para Special Teams dele. Calouro da semana, aí sim eu vou para um jogo que não teve nada a ver, mas mais para homenagear um jogador dentro da história sofrida dos Lions nesse campeonato 2021. O seu calouro recebedor, o Amon-Ra St. Brown, foi um poste de luz aceso, né? Em vários jogos ele foi impactante, seja em derrota ou vitória, a performance dele positiva. Nesse jogo ele recebeu 8 passes de 10 targets, 109 jardas, um touchdown. É um jogador que alinha em vários pontos diferentes, é mais no slot, mas vários pontos diferentes. Não sei se é um jogador para o Lions montar seu time em torno, né? Mas é um baita de um complemento, uma peça que eles têm aí para o futuro. Então, como eu falei aqui, ele alinha em lugares diferentes, teve uma corrida para 12 jardas. Ele fechou a temporada, então, com 90 passes recebidos, é bastante para o calouro, 912 jardas, 5 touchdowns. Considerando o cenário do ataque que ele jogou, são números muito bons. E para fechar, a jogada da rodada
foi o touchdown longo do Rashad Penny. Para mim, pelo menos, né? Tristeza, mas foi. A corrida pelo meio do campo, ele avançou 62 jardas para chegar na end zone. Mostrou agilidade, aceleração, aquelas coisas todas para ter um big play desse, uma big corrida dessa com o running back precisa. Ele quebra alguns tackles no caminho, especialmente o do Budda Baker, que normalmente é um safety que não peca em tackling. Né? Ou seja, mostrando a força dele e o poder e agilidade também, porque o Baker não pega um ângulo tão ruim, não foi perfeito, mas não foi um ângulo tão ruim assim, para chegar nele, mas ele consegue se desvencilhar e ajuda muito a essa vitória do Seattle, que dava para ver no time, né, que o quanto que eles queriam fechar essa temporada de forma positiva, seja para uma despedida, eventual despedida do Russell Wilson, do Pete Carroll, dos dois, ou de ninguém, enfim, eles estavam muito afim. Valeu, galera, então semana que vem é playoff, vou estar comentando as partidas de playoff, como eu disse, tem jogo segunda noite, então eu vou fazer na terça. Até mais.